A gente falou bastante de Provérbios 4, né? E eu quero começar essa palavra hoje, eu quero falar com você sobre algo que é algo assim que a gente peca muito nisso. E muitas pessoas não têm cumprido o chamado dela, o destino dela por causa disso. Que é a ofensa, né? E a falta de perdão que ela faz na nossa história. Então eu queria que você prestasse muita atenção. Vai ser pouco tempo, mas se você entender o que Deus fala na palavra dele com relação a isso, a sua vida vai deslanchar. Eu creio nisso. Amém? Então, Provérbios 4, 23 diz que sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração. Nunca mais você vai esquecer disso. Amém? Filha minha, eu estou falando do lado feminino porque a gente está só com mulheres. Mas diz, filha minha, tome muito cuidado com as suas emoções, porque elas afetam toda a sua vida. A Bíblia Viva diz isso. Então, guardar e cuidar, a gente já ouviu aqui nas outras ministrações, fala da ideia de você proteger e manter aquilo que Deus te deu, que é o seu coração, que é o mais importante. Você tem que proteger e manter ele. Então, o que isso indica? Indica que o nosso coração, ele exige uma supervisão, um monitoramento. E não é a sua líder lá da igreja, não é o seu pastor, não é o seu chefe, não é ninguém que vai te monitorar. É você que tem a responsabilidade e não tem que ficar arranjando bode expiatório para a sua história, para a sua felicidade. Você tem a responsabilidade de monitorar, guardar e cuidar do seu coração. Por que tem que monitorar e guardar? Porque ele precisa ser protegido, principalmente dos dardos inflamados do maligno. Como o Zé Roberto falou, o diabo ele trabalha. E ele conhece as suas áreas mais frágeis, né, onde há fragilidade. E ele sempre vai agir nessa área para te roubar, matar e destruir. Né? Eu creio que o diabo não está preocupado se você vai para o inferno ou vai para o céu. Eu creio que o diabo, a preocupação dele é aqui na terra, você viver bem aquém do que Deus planejou. Porque lá na frente, ele já dançou, ele já perdeu, quanto está entendendo? O diabo o futuro dele já está determinado. Mas se ele puder te enroscar, te paralisar nessa caminhada aqui na terra, isso ele sabe fazer bem. Mas se eu entender que eu posso monitorar, guardar meu coração, você vai viver acima de toda a tribulação, acima de todas as batalhas. Não estou dizendo que você vai viver mar de rosa, né? Porque se alguém quiser aqui viver um mar de rosa na vida cristã, você vem aqui, a gente ora para você zarpar para o céu hoje. Eu não quero ir hoje. Alguém quer aqui? Eu também não. Olha o versículo 18, 4:18. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora. Vai brilhando mais e mais e mais, até ser dia perfeito. Verso 20. Filho meu, atenta para as minhas palavras, e aos meus ensinamentos inclina os teus ouvidos. Guarda-os no mais íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarde o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Gente, o que Deus está querendo dizer para nós aqui através do provérbio? Que a vereda dos justos, o que é a vereda? A caminhada, a jornada dele na terra é como a luz da aurora. Vai brilhando, brilhando, brilhando. Então, isso quer dizer que a nossa vida, ela depende da decisão de todos os dias. Você desenvolver novas atitudes. Quantos estão entendendo? Amém? Então, todos os dias. Por que eu tenho que desenvolver novas atitudes todos os dias? Por quê? Porque o nosso coração, ele determina o rumo da nossa vida. Então, a condição que o seu coração se encontra, determina como será o teu futuro. Gente, isso é muito sério. Isso é muito poderoso. Então, a condição do meu coração é a condição da minha vida. Por isso, se a minha vida não vai bem, eu tenho que olhar para quem? Para aquele meu parente que me prejudicou? Não. Quando eu passo por um problema,
eu tenho que voltar para dentro de mim e ver a condição que está o meu coração. Então, as nossas atitudes de hoje vai revelar muito do que está dentro do meu coração, né? E o plano de Deus para o coração ferido, para o coração machucado, pelas circunstâncias da vida, pelos problemas, o que Deus fez? Deus teve um plano, Ele trouxe Jesus, né? Para nos reconciliar com o Pai novamente, para que nós tivéssemos cura, para que nós tivéssemos restauração. E lá em Romanos 10, 9 e 10, eu já falei aqui, né, que quando você aceita Jesus, não uma religião, mas quando você aceita Jesus no teu coração, você crê e com a tua boca você confessa. Gente, são duas coisas muito fortes na nossa vida. O coração e a confissão, né? Então, aceitar Jesus, como eu já falei anteriormente, é só o começo. Tiago 1, 21, fala de você acolher a palavra, né, para que você se despoje de toda a impureza, para que você acolha a palavra. Né? O que você tem acolhido dentro de você? Lembranças, você fica remoendo. Né? Tem pessoas que chegam de madrugada, 3 da manhã, abre o olho, aí começa um filminho. Aquele dia, minha cunhada falou isso para mim. Né? Por quê, gente? Porque as pessoas mais íntimas são as pessoas que mais nos machucam. Né? As pessoas mais íntimas são as que mais nos ferem. E daqui a pouco a gente vai falar isso. Então, eu preciso hoje trazer essa transformação para a minha vida por meio da renovação da mente. Por isso que eu preciso ler a Bíblia, só por isso. Porque quando eu leio a Bíblia, eu renovo a mente, eu renovando a mente, eu mudo minhas atitudes, e as minhas atitudes determinam o meu futuro. Amém? Então, isso é muito forte, é muito importante, porque a gente põe muita culpa nas pessoas e até mesmo em Deus, por que a minha vida está como ela está hoje. Será que você está feliz com a vida que você tem vivido? Se tiver, glória a Deus. Mas eu quero dizer que há muitas pessoas dentro da igreja, pessoas que têm Jesus, mas elas estão frustradas, elas estão tristes, elas estão sem propósito. Então, Deus, quando você encontra com Jesus, Ele te dá um novo coração, mas cabe a você e eu cuidarmos, né? E o diabo, ele sabendo disso, ele vai usar pessoas e circunstâncias para roubar você desse propósito. Então, eu quero compartilhar com você aqui algo que é muito danoso, algo que é terrível para o nosso coração. Provérbios 18, verso 19, diz assim, ó. Provérbios 18, 19. O irmão ofendido, olha que fala de irmão, hein? Fala assim, oi irmã, você está aí do meu lado, né? O irmão ofendido, ele resiste mais que uma fortaleza. Suas contendas são ferrolhos de um castelo. O coração, quando ele é ofendido, quando ele está ofendido, ele fica endurecido. Uma pessoa, quando ela não resolve as ofensas dela, o coração dela endurece. E o que acontece? Ela começa a ver a realidade de uma forma muito embaçada, uma realidade que não é. E aí a pessoa ela cai na justiça própria. Aí ela vai para o orgulho. É uma escadinha, né? Que se a gente tivesse tempo a gente podia detalhar mais, mas não vou me ater aqui. Que te leva à desobediência e que te leva à rebeldia. É um abismo chamando outro abismo. Por isso, a ofensa, receber a ofensa, todo mundo aqui já foi ofendido. Ó, uma coisa, eu vou falar aqui que é muito forte. Por exemplo, você sabia que se você tem uma ofensa guardada dentro de você, você vai orar, orar e orar, e as suas orações não serão respondidas? Só esse ponto, eu teria vários outros para compartilhar, seria um motivo para você falar assim, opa, estou fora. Estou fora com a ofensa, porque eu quero orar e receber, porque está escrito na Bíblia, o que pede, recebe, o que bate, a porta se abre. Não é assim? Mas muitas vezes, olha, tem muito cristão frustrado até com Deus, porque ora e não acontece. Gente, eu não entendo isso. Você me desculpa.
Mas eu não creio nisso, num Deus que fala que você ora, Ele faz, e não acontece na minha vida. Por quê? Porque o problema nunca é Deus. O problema sou a condição do meu coração. Então, Deus está chamando você hoje, nessa tarde aqui, para algo muito especial, que mudou a minha vida de uma forma extraordinária, que eu não tenho nem como expressar para você. Mas eu fui uma pessoa que, como você também, eu já fui muito ofendida. Tem coisas que a gente se ofende, que são ofensas não intencionais, vamos dizer assim. Né? Às vezes, como pastor, por exemplo, pastora, às vezes, sem querer, eu não cumprimentei alguém aqui, alguma amiga. E aí ela fala, poxa, ela veio lá de São José e não me cumprimentou, e ficar ofendida. Acontece. Só que é uma ofensa que eu não quis ofendê-la. Quem entendeu? Então, existem ofensas que não são intencionais. Mas na nossa história, a gente sabe, você sabe aí, que pessoas que te feriram e como foi duro. Como machucou você. E a ofensa envolve tudo, né? Às vezes, pessoas que te devem financeiramente, pessoas que te machucaram em várias áreas. Eu queria, Lucas 17:1, quem está anotando. As nossas orações não são ouvidas, está em Marcos 11, 25 e 26, tá? Eu não vou ficar lendo. Lucas 17:1 diz assim, é inevitável que venham os escândalos, mas ai do homem pelo qual ele vem. É inevitável que venham os escândalos, mas ai daquele pelo qual ele vem. Essa palavra, para a gente ganhar tempo, essa palavra escândalos, ela no original, ela fala, no grego, né, ela fala de escandalon. E essa palavra, ela se refere à parte de uma armadilha, uma isca. Então, o diabo, ele sabe muito bem que a ofensa, ela é perigosa. E eu quero que você guarde isso com você. Sabe por que a ofensa, ela é mais preocupante que outros sintomas, sentimentos? Porque ele não acontece aqui, na mente. A ofensa, ela atinge o coração. E sobre tudo que eu devo guardar, guardo o meu coração. E o diabo, sabendo disso, ele trabalha na ofensa de uma maneira terrível. Ele joga pesado, vamos dizer assim, para você cair na armadilha da ofensa. Então, essa palavra escândalos, escandalon, fala de uma armadilha, de uma isca, né? A ofensa é uma armadilha. E a armadilha, ela não é colocada por acidente, certo? Você coloca porque tem um rato entrando lá na sua despensa. Então, você põe lá uma isca lá para pegar o ratinho. Então, o diabo, ele prepara muito bem armadilhas para impedir o seu progresso, para você cair nela, impedir o teu progresso, para te roubar. E roubando o teu destino, roubando o teu propósito, ele vai roubando a tua herança e ele vai roubando os seus relacionamentos. Fazendo você cair nas ofensas, nos ressentimentos contra Deus. Tem gente que fala, imagina, eu ofendida com Deus? Mas muitas vezes a gente fica assim, eu achei que Deus ia me livrar dessa, e eu estou ralando, e eu estou sofrendo. E aí aquela pessoa que me machucou, ela está na boa, e eu aqui. E o diabo vai, trabalhando dentro de nós. E eu queria falar aqui rapidamente com você um exemplo de uma pessoa muito ungida na Bíblia, mas que ele caiu na isca da ofensa. E sabe com quem que ele ficou ofendido? Com Deus. Mateus 11, 3, vamos abrir lá. Eu sempre tenho essa mania, eu quero ir, daí quando eu estou olhando em Apocalipse, ai meu Deus, são as emoções, viu, Silvia? Mateus aqui, ai Jesus Cristo. Mateus 11, acharam aí? Mateus 11, verso 3, diz assim, verso 2, tá? Mateus 11, 2. Quando João
era o João Batista. Lembra do João Batista, gente? Primo de Jesus, que quando Maria ficou grávida, ela foi se encontrar com Isabel e o bebê estremeceu. João Batista, ele era o primo de Jesus. Então, eu creio que eles viveram a infância junto, a adolescência, né? Mas João Batista, ele sabia muito bem quem era Jesus, que era muito mais que o primo dele. Porque um dia perguntaram, quem é este? Ele falou assim, ó, este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista sabia que ele era o Cristo, que ele era poderoso, que ele era o Filho de Deus que veio para nos salvar, não é? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou os seus discípulos perguntar-lhe, és tu aquele que estava para vir ou havemos de esperar outro? Ó a dúvida dele, né? E Jesus respondendo disse-lhes, ide e anunciai a João que estáis ouvindo e vendo, que os cegos veem, que os coxos andam, que os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João Batista estava preso no cárcere, e ele falou para os discípulos assim, né, para os que eram amigos dele, ó, vão lá até Jesus, onde ele está, e fala para ele se realmente ele é o Cristo que havia de vir. Se é ele mesmo que um tempo atrás disse, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Porque, na verdade, João, ele estava no cárcere ofendido com o primo dele, com o primo Jesus. Por quê? Porque se realmente ele era filho de Deus, ele era o Cristo, aquele que havia de esperar, João Batista sendo íntimo dele, conhecendo ele, mas será que ele não vai vir me resgatar aqui? Na verdade, João tinha uma expectativa que ia cair um raio lá na cadeia e ele ia ser livre. Não é? Só que Jesus não apareceu no cárcere. E João foi degolado, não foi isso? Só que olha o que aconteceu aqui. Ele perguntou para os discípulos foram até Jesus. Falou, Jesus, o João está lá no cárcere e pediu para perguntar para o Senhor se realmente é o Senhor. Ele falou assim, diga para ele que os cegos veem, que os surdos ouvem, que os cegos veem e que os que não andam estão andando, porque eu estou fazendo a obra do Pai. Mas eu falo uma coisa para ele também, bem-aventurado, feliz, é aquele que não encontrar em mim, Jesus falando, né? Motivo de tropeço. Sabe o que essa palavra tropeço quer dizer? Ofensa. O João Batista, ele estava ofendido com Jesus, porque ele estava esperando que Jesus fosse resgatá-lo e não foi. E muitas vezes a gente se encontra assim. A gente fala, puxa vida, eu achei que essa situação ia mudar, eu orei e não aconteceu nada. E a gente fica ofendido com Jesus. Só que a ofensa, gente, ela nos faz ficar insensíveis. Ele endurece o nosso coração de tal maneira que nos rouba de ver a glória de Deus. E uma coisa você tem que entender, a ofensa, ela tem algo muito definido quando ela toca a gente. É endurecer o coração para você não ouvir mais a voz de Deus. Aí você chega no culto, assim, né, as que tem irmãs aqui católica, espírita, né? Mas aonde você vai, se você vem buscar a palavra aqui no culto, aqui na igreja, parece assim, está esquisita a igreja, parece que Deus não está aqui. Não é Deus que não está aqui, é que a ofensa endureceu o teu coração. Gente, vocês conseguem entender como isso é sério? Como é muito mais do que ficar magoadinha com alguém, magoadinha com Jesus. Não tem isso, gente. É o diabo minando aquilo que você tem de mais precioso, que é o teu coração. Porque o teu coração, a condição do teu coração é a condição da tua história daqui para frente. Você pode viver muito aquém, morrer para as coisas que Deus tem para você, porque você escolheu ficar ofendida. Tem uma outra pessoa na Bíblia, que eu gosto muito da história, que é de Jacó, lá em Gênesis 28, eu não vou ficar abrindo, 28, 29, 30, até 32, ali você vai ver a história de Jacó. Jacó, ele teve uma história marcada pela ofensa. Quem lembra da história de Jacó? Né?
Irmão gêmeo já nasceu brigando com o irmão lá, pegando no calcanhar do irmão. E eles cresceram numa família disfuncional, porque a mãe mimava um e o pai cuidava de outro. Havia comparações, havia muitos problemas familiares ali. Feridas escondidas. Feridas que ficaram num cantinho lá no quarto escuro. Lembra do quartinho? Está lá. Só que a Bíblia diz na história que um dia Jacó, ele roubou a primogenitura do irmão. Ele roubou a bênção do irmão e o irmão queria matá-lo. E a mãe, ao invés de ser aquela mãe que chega e fala, vamos resolver aqui, vamos pedir perdão, vamos pôr ordem no caos. Não, filho, vai. A mãe falou, não foi isso, gente? A mãe falou, vai embora, foge, porque o negócio ficou feio. E a Bíblia diz que Jacó foi embora, sem resolver aquela situação, que ele causou ofensas. Porque tem hora que a gente machuca pessoas, não é só a gente que é machucado. E a Bíblia diz que ele foi, gente, refazer a vida dele em outro lugar, e ali ele ficou 20 anos. Nesse 20 anos, o irmão casou, ele casou, teve filhos, né? E o que aconteceu com Jacó? Jacó não viu a mãe morrer, porque nesses 20 anos a mãe morreu, né? A família se desintegrou. E Jacó carregava aquele espírito, aquele coração endurecido dentro dele, ferido, porque ele estava longe da família, sem resolver a história dele. Mas aí a Bíblia diz, eu não estou lendo, amém, gente? Mas está todo mundo aí para a gente pegar aqui a história. Mas o que aconteceu com ele? Um dia ele resolveu decidir a história dele. Jacó, ele foi para Peniel, que eu falei agora mesmo aqui, né? Ele foi para Peniel ali, ele passou no Val de Jaboque, toda a família, e ali ficou ele e Deus. E ali ele teve uma experiência de expor o coração dele para Deus, sem que ele percebesse. Deus o confrontou, não foi? E Deus falou para ele assim, olha, agora você não será mais Jacó. Agora você não será mais essa pessoa, né? O seu nome e o seu coração eu estou mudando hoje. Então, nós precisamos ter momentos com Deus, onde Deus possa quebrar aquilo que endureceu dentro de nós. As feridas da ofensa, elas endurecem o nosso coração de tal maneira que a gente perde a fé, a gente perde a alegria, a gente perde o prazer e a gente é roubado. Nós somos roubadas dos relacionamentos, porque o diabo o que ele quer que as pessoas que estão ao seu redor, elas acabem plantando essa semente em você. Tem um salmo, depois você pode ler em casa, Salmo 55, Davi, ele diz assim, ó, não é um inimigo que me afronta, não é uma pessoa, eu estou falando a minha linguagem aqui, tá? Não é uma pessoa estranha que me magoou, mas foi irmão igual a mim. Íamos à igreja juntos, ao templo, né? Ele fala lá. E junto adorávamos ao Senhor. Ele andava comigo, mas é ele que me afrontou. É esse amigo íntimo. Então, eu quero fazer uma pergunta para você. Alguém aqui perdeu alguma noite de sono por causa do Lula tá preso, gente? O Lula tá preso. Alguém perdeu noite de sono? Fala aí para mim, fala a verdade. Mas você perde sua noite de sono por causa da sua sogra que te persegue. Você perde, às vezes, uma noite de sono porque a sua cunhada te falou uma coisa que você não engoliu. Você fica ofendida porque teu marido, às vezes, fala coisas que te entristecem muito. E você fica ofendida. As pessoas íntimas são as pessoas que mais não machucam. E você está lembrando daquela agora, né? Eu sei que você está. Estou vendo a carinha de vocês. Gente, eu não posso, ó, se eu tivesse que filmar, vocês estão assim, ó. Tem gente que está assim. Ah. Gente, é verdade. As pessoas mais íntimas, filho. Às vezes a gente tem decepção com filho. Porque são as pessoas mais íntimas, que a gente mais ama, que a gente tem mais expectativas dela. Eu lembro uma vez que eu tinha uma ovelha que eu gostava, né, uma discípula, que eu gostava muito dela. Aí ela falou, nossa, está pegando muito no meu pé. Eu falei, eu não estou pegando no seu pé, imagina. É que eu acredito tanto no seu potencial que eu queria que você ficasse aqui comigo, me ajudasse a fazer isso. Ai, está muita coisa para fazer. Eu falei, então não faz, eu não estou te obrigando, eu não sou manipuladora. Pelo contrário, gente, Deus me deu um dom de discernir manipulação de longe. Eu odeio manipulação.
Eu odeio porque Deus não está em manipulação. As pessoas são livres. Amém? Deus me deu liberdade de escolha, por que eu tenho que mandar em você? Mas eu posso te dar uma palavra que vai abrir os teus olhos e você receber. E na época eu fiquei triste quando ela falou, eu fiquei, né, com essa pessoa. Falei, nossa, ela está ofendida porque eu estou acreditando no potencial dela. Aí eu fiquei brava, aí eu fiquei triste. Mas aí eu fui entender que são pessoas que você gosta. Quanto mais você ama essas pessoas e mais próximas elas estão, mais expectativa você tem a respeito dela. E mais a ofensa vai vir com tudo. Quanto maior a expectativa, maior a dor. Mas a Bíblia diz que Jacó, ele mudou o nome dele, né? Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E nome, como a gente falou agora na aula, falando de paternidade, o nome fala de identidade e de destino. Então a Bíblia diz que aconteceu uma coisa linda, gente. Eu sou apaixonada pela história de Jacó. Porque o que aconteceu com Jacó? Depois dessa experiência, ele se apropriou dessa palavra. Ele falou assim, eu já não sou mais aquele ladrão, ofendido, de coração duro. Eu não sou mais aquela pessoa. Agora eu sou Israel, agora eu sou um príncipe. E o que ele fez, gente, em seguida a esse acontecimento, em seguida, a família atravessou o vale, né, de Jaboque. Ele brigou com Deus a noite toda pela bênção dele, ele foi livre daquela ofensa, ele se apropriou do amor de Deus, se vestiu da verdade de quem ele era, um príncipe, e ele pega a família e vai. Aí quando ele olha de longe, quem que está vindo ao encontro dele? Esaú. Esaú estava vindo ao encontro dele, porque Deus, ele queria fazer uma obra tremenda de cura da ofensa na vida daqueles 2 homens de Deus. E a Bíblia diz que ele chegou... Gente, Jacó estava com medo de Esaú. Mas como Deus tinha mudado a condição do coração de Jacó. Quem está entendendo? O coração de Jacó não era mais aquele de usurpador, de briguento, de ofendido, mas era um coração humilhado, quebrantado. E os Salmos diz que o coração quebrantado e contrito, Deus não vai rejeitar. Mas o coração endurecido, Deus não ouve. Lembra que eu falei que as orações são interrompidas por causa da ofensa? Eu aprendi, gente, na minha história de vida, se é algo que foi assim fantástico para mim, eu entender que essa isca, vai ter um monte de isca na minha caminhada. E na sua também, não pense que não vai ter isca para você cair, não. Toda hora tem isca. Eu já tive dias que eu preguei no culto, tinha uma isca na porta e eu caí. Para você entender o que eu estou falando. É sério. Você tem que desenvolver novas atitudes e entender que quando alguém vem e te machuca, você já tem que olhar, olha, é uma arapuca para me pegar. Então, eu perdoo essa pessoa, Senhor. Ela não sabe o que ela está fazendo. Gênesis 33, de 1 a 12. Eu gosto muito de ler a Bíblia, tá, gente? Mas eu estou querendo adiantar para a gente depois orar. Mas olha o que aconteceu. A Bíblia diz que ele chegou diante de Esaú, e 7 vezes ele se prostrou. E ele se prostrou. E ele se prostrou. Sabe o que ele estava dizendo ali? Eu já não sou mais aquele homem de coração duro. Eu já não sou mais aquele homem de coração ofendido. Eu sou um homem perdoador. Eu sou um homem amoroso. Eu sou um homem que estou restaurando a minha história. Sabe, querida, se você hoje está aqui e quer viver uma história fantástica. Não importa se você tem 70 anos, ainda dá tempo. Amém? Não importa a sua idade. Eu atendo muitas mulheres assim, bem idosas, senhoras mais idosas. Elas estão muito tristes porque elas falaram assim, a vida passou e eu não sabia como lidar com isso. Mas eu creio que tem uma frase aí que é 50 anos em 5, não tem? Tem uns marqueteiros aí, eu tomei posse disso. Eu falei, Deus, talvez você já passou tanta coisa que você fala, não dá mais tempo. E eu quero dar uma palavra para você. Deus, Ele pode fazer, em questão de dias, a sua sorte ser totalmente mudada. Em questão de horas, porque Deus é um Deus do de repente. Deus não é Cronos, Deus é Kairos. O tempo dele é agora. E eu sinto esse agora de Deus aqui, tocando o teu coração. Eu sinto mesmo. Eu sinto que talvez você passou por coisas que você está aí pensando. É que ela não sabe o que eu passei. Eu não sei mesmo, mas Deus sabe. Só que Deus, Ele não age medindo a sua dor, mas medindo a sua atitude de falar, hoje eu vou tomar uma postura.
Por uma época, eu chorei muito, sabe? Eu tive uma situação na minha vida que eu fiquei chorando, acho que eu chorei quase um ano. Acho que um pouquinho menos. Mas sabe aquele choro? Oh, Deus, meu Deus do céu, está duro. E quando Deus começou, eu já dava o curso DNA, viu, gente? Mas um dia Deus falou comigo, filha, você caiu na isca. E eu falei, caí, Senhor. Caí, mas eu não vou morrer no deserto. Porque o que Deus tem para mim é bom, agradável e perfeito. É só isso, eu quero tudo isso para mim. E Deus começou a trabalhar muito comigo, de o quanto que eu acolhia a ofensa na minha vida. Eu acolhia, porque, gente, na hora da ofensa é difícil não cair, né? Mas mesmo que você caia naquela arapuca, saia dela. Você não precisa ficar lá esguelando, ai, está doendo. Fala assim, eu sou madura, eu sou ungida do Senhor, Senhor, está doendo, eu queria fazer dessa pessoa picadinha dela. Eu falo isso com Deus. Falo, Deus, se eu pudesse pegar aquela fulana, pegar a língua dela e cortar em pedacinho, fritar e jogar no quinto dos infernos, eu fazia. Que me caluniou com coisas que não eram verdades. Né? Doeu. Só que eu aprendi que fazer isso, quem ia perder a unção era eu. Porque existe uma frase que é do pastor Damasceno, que ele é psiquiatra. Ele diz assim, é pastor psiquiatra, ele diz assim, o perdão pertence aos feridos. O dia que eu tive essa revelação que o perdão pertence aos feridos, eu piso no pé da Benedita ali, da Benê. Quem está com dor no pé, ela ou eu? Ela. Aí ela fala, então é ela que tem que pedir perdão? É, porque às vezes eu nem percebi, eu estou lá. Mas ela está remoendo aquela dor no pé. Aí ela vai ver que vir para mim, eu estou dando um exemplo, tá, gente? E falar assim, Simone, você pisou no meu pé e doeu demais, mas está tudo bem. Eu estou resolvida. Uma época da minha vida, eu acolhi a ofensa de uma pessoa por quase 4 anos. Eu vi a minha vida desmoronar espiritualmente. Eu tinha programa de rádio, vivia brigando com a Igreja Universal. Porque eles têm programa de rádio bem, eles são fortes nessa área, né? E eu não estava em Bauru, eu estava em outra cidade na época. E eu lembro que eu estava num tempo de cura, de libertação. A gente sempre atuou muito na área de aconselhamento, libertação. De repente, a minha vida se resumiu em ser vendedora de Claude Berger. Nada contra. Quem lembra da Claude Berger, que era um produto, né? E nada contra, tanto que eu sou uma vendedora, eu represento 3 empresas hoje, eu trabalho com vendas e amo isso. Mas eu digo assim, resumiu assim, perdi a unção, programa de rádio do nada fechou. Quando eu vi, eu estava lá vendendo Claude Berger, triste. Aí eu falei, Deus, por que eu estou assim? Frustrada, chateada. Falava da pessoa, babava, né? Saía aquele fel. Aí o meu esposo falou assim, Simone, até quando você vai ficar presa nessa arapuca do diabo? E dou glórias a Deus pelo meu marido, que meu marido ele anda na palavra, e eu era muito murmurenta, eu reclamava muito. Aí Deus começou a mostrar o quanto que andar em ofensa é você perder o propósito para que Deus tinha te chamado. E aí, gente, foi um reboliço, porque eu fui nessa pessoa, você não precisa ir na pessoa que te machucou. Você pode fazer uma oração e resolver, você tem que resolver. Mas tem situações que você sente de ir. Aí, exige de você um coração quebrantado, porque parece que você está se humilhando para a pessoa. Mas quando você se humilha, é a hora que Deus te exalta. Humilhai-vos sobre a potente mão de Deus, porque no tempo oportuno Ele vai te colocar lá em cima. Sabe, a ofensa, ela tem o poder de matar isso. Jacó, ele tinha uma ofensa na história familiar dele. Mas a Bíblia diz que ele se curvou 7 vezes, resolveu. Aí, Esaú foi para um lado, ele foi para o outro, mas eles se tornaram amigos, prosperaram, né? E a história deles terminou bem, graças a Deus. E é um modelo para nós. As pessoas, quando elas estão ofendidas, elas ficam impedidas de alcançar seu propósito e destino. E eu vou falar quem na Bíblia? O último, Moisés. Moisés, ele teve um chamado de Deus glorioso. Deus chamou ele para ser o libertador do povo de Israel, né? E lá em Êxodo 20, fala que Deus falou para ele assim, olha, você vai tocar na rocha,
e vai sair água para abençoar esse povo, para suprir esse povo. E o povo, né, reclamando ali, a Bíblia diz que ao invés dele, a primeira vez foi tocar, e a segunda vez aconteceu de novo isso, Deus falou para ele falar com a rocha. Moisés, é só você falar, rocha, solta a água aí que o povo está com sede, só isso. Só que Moisés, ele estava ofendido com o povo. Se você é um líder e você está ofendido, se você está ofendido na tua casa, em qualquer área, lá no teu trabalho, você está ofendida, e você não trabalha isso, o teu propósito e destino são roubados. Aí o que aconteceu com Moisés? Moisés já tinha, lembra que, quem lembra aí da história? Moisés já tinha quebrado as tábuas da lei, porque ele ficou irado com o povo. Estou irado. Tá, quebrou. Aí Deus manda ele bater, ele bate mais. Aí Deus manda ele falar, ele bate na rocha. Quando ele bateu na rocha, a água saiu. Porque Deus não vai desonrar a palavra dele, supriu o povo. Só que aconteceu algo terrível. Moisés não entrou na terra prometida. Você acha que Deus queria dar tudo que Deus deu para Moisés, para ele chupar o dedo, como diz, nadar, nadar e morrer na areia? Ah, mas Deus é soberano. Não, Deus escreve a história dele pelas suas escolhas. Gente, o dia que eu entendi isso, eu vi o quanto que a gente vive a vida cristã de forma muito irresponsável. Sabe, eu sou responsável em não acolher ofensa dentro de mim. Eu sou responsável em cuidar do meu coração, porque dele procede as fontes da vida. O propósito, os planos que Deus tem para mim estão dependentes do que está aí dentro do coração. Amém? Quantos estão entendendo? Ninguém está triste comigo não, né? É a Bíblia. Eu só quero que você saia daqui hoje entendendo algo. O teu coração é o mais importante de tudo. E a Bíblia diz, olha que coisa linda. Moisés, ele teve um ministério glorioso. Ele fez milagres extraordinários. E de um modo sobrenatural libertou milhares e milhares de pessoas. Não foi isso? O ministério dele foi tremendo. Porém, um dia, ele cometeu esse pecado de cair no escandalon, cair lá na armadilha de Satanás, na armadilha da ofensa. E a ofensa dele era justificável? Era. Gente, tem hora que o que a gente passa é real. Concordam comigo? Uma pessoa fala coisas que não são verdades a teu respeito. Gente, é real, é verdadeiro. Eu não sou culpada disso que estão falando de mim. Dói. Só que isso não justifica você se entregar à ofensa. Porque Deus, ele é um justo juiz. Deixa Deus. No tempo dele, ele vai mostrar a verdade. E a gente quer as coisas para agora, né? A gente quer que Deus prove que eu sou certinha. Eu sou legalista. Né? Eu creio, gente, que uma das coisas que foi destruidor no meu casamento, no começo de casada, é que meu marido, ele é graça pura. E eu era, em nome de Jesus, lei pura. Então, eu era uma boa cristã, legalista e religiosa. Uma bênção. Bênção nada, gente, um terror. Então, eu aprendi. Tem uma aula que a gente dá, que hoje, né, não foi possível, que fala da graça. Ah, essa bendita graça, gente, muda tudo, né? Mas o que eu quero dizer para você, para a gente terminar aqui. A ofensa custou a entrada na terra prometida de Moisés. Moisés está no céu? Tá. Moisés foi maravilhoso? Foi. Mas aquilo que ele mais ansiava, lá no destino dele, que era entrar na terra prometida, ele foi roubado. Querida, Deus tem coisas grandes para você, mas você precisa consertar o seu coração da ofensa. Amém? E eu queria terminar, mais 10 minutinhos, porque eu quero orar com você. Lucas 17, anota aí, de 1 a 10, diz assim, ó, vou ser bem rápida, mas eu quero que você preste atenção, tá bom? Porque eu tenho uma tendência de ser minuciosa. Meu marido fala que tanto você fala testemunho, que tanto eu gosto, gente, eu tenho esse problema. Mas Deus está trabalhando. Então vamos lá. Lucas 17, de 1 a 10, diz assim, ó, acautelai-vos. Ah, eu não abri. Lucas 17, Mateus, Marcos, Lucas, vamos lá, Lucas. Apareça. Lucas 17, para a gente encerrar, tá?
Então, 17:1, ele falou, né, que é inevitável que venham os escândalos, mas há do qual ele vem. Verso 3, acautelai-vos, se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, se ele se arrepender, perdoa-lhe. Se por 7 vezes no dia pecar contra ti, 7 vezes vier ter contigo, dizendo, estou arrependido, perdoa-lhe. Então disseram os apóstolos ao Senhor, aumenta-nos a fé. Primeira coisa, para que você possa praticar o perdão, amém? Primeira coisa, acautelai-vos. Fala para sua amiga, fique esperta, minha irmã, fique esperta, minha filha. Por que fique esperta? Porque qualquer momento você pode cair na arapuca, você pode cair nessa isca da ofensa. Amém? Aí diz o seguinte, então tenha de cautela. Aí ele disse, por 7 vezes, então Jesus ele falou em outro texto, 70 vezes 7, né? Em outro texto. Então, ele fala aqui de você perdoar infinitamente. Você tem que ter um coração sempre disposto a perdoar e perdoar e perdoar. Amém? Eu não estou dizendo que às vezes você tem situações que não tenham que ser resolvidas, né? A pessoa vem e pisa no seu pé, você perdoa, pisa, né? Você tem que ir lá resolver com ela o que está acontecendo. Não estou dizendo que você tem que suportar situações, amém? Deu para entender? Mas se 7 vezes aqui, o número 7 é o número da perfeição. Então, quem perdoa, libera o poder do amor de Deus para restaurar relacionamentos. Então, tem pessoas que falam para mim, cristãs, falam para mim às vezes num aconselhamento, eu não consigo, Simone, perdoar. Eu falo, você consegue, você não quer, porque você ainda não entendeu que você pode. Aí a pessoa ela fica confusa, mas sabe por que a gente não perdoa? Porque a gente não teve revelação do amor ágape de Deus. A gente tem revelação do amor filéu, estorge. Então, um amor de amigo. Eu vou dar um presente para a Kemi, minha amiga, porque no meu aniversário ela vai me dar um presente. E eu fico esperando. Por quê? Porque o amor de amigo é aquele amor assim, eu coço suas costas, mas quando eu precisar, eu quero que você coce as minhas. É um amor que exige do outro. Só que o amor ágape, que é o amor de Deus, é um amor que tudo pode, tudo crê, se entrega. Amém? Quem lembra lá do Coríntios 13, né? É um amor que ele crê, né? É um amor que morre para si, para se dar para o outro. Aí você fala, mas Simone, esse amor eu não tenho não. Eu não tenho não, eu sou muito brava. Só que então você está falando que Romanos 5 diz que o amor de Deus já foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado, que nos foi doado, que nos foi dado. Então, é uma mentira dizer que você não tem um amor de Deus que te capacita a perdoar. Só que você precisa ativá-lo aí dentro de você pela fé. Um dia, gente, eu já estava dando o curso DNA, acho que na 3ª turma, se não, na 2ª turma. Aí entrou a 3ª turma do curso DNA. A gente já está com 15 turmas já que foram dadas as aulas, né? Eu peguei e falei assim, Deus, como que eu vou ter a cara de pau de ir lá pregar para as mulheres sobre perdão e ofensa se eu estou por aqui com aquela fulana? Mas eu não percebia que eu estava. Como vocês estão entendendo? Eu achei que estava tudo bem. Eu mesmo, com a ofensa, eu estava me enganando. Mas aí Deus começou a revelar a condição. Tanto que na apostila da aula de perdão, eu falo da condição do meu coração. Eu tive que olhar e monitorar ele. E aí eu vi o quanto eu estava ofendida. Aí sabe o que eu fiz? Fui lá no Facebook, que a gente não era mais amiga no Facebook. Aí eu fui lá na Messenger, lá, né, na mensagem, e pus para ela assim, tudo bem com você? Olha, eu quero dizer que eu te amo. Se eu fiz alguma coisa para você, eu quero que você me perdoe, mas eu quero dizer que eu te abençoo, eu quero que você também me abençoe, né, que a sua vida é muito preciosa. E mandei correndo, porque quase que eu desisti. Porque a ofensa, minha filha, você acha que eu vou me humilhar para a pessoa? Você fica com o coração orgulhoso. Aí, gente, por incrível que pareça, ela respondeu em 1 segundo. Nem ela bateu, já levou de volta. Ela falou assim, eu te perdoo. Aí eu falei assim, eu te perdoo. Aí eu já fiquei lá com aquela ofensa, já querendo. Aí, mas eu falei, não, Senhor. Aí eu falei, Deus, não, amém.
eu te perdoo. Aí ela falou assim, eu também quero que você me perdoe. Foi aqui em Bauru essa situação. Eu fiquei das 3 da tarde até 8 da noite no Franz Café aqui na Getúlio. Aí meu marido já veio, já virou uma festa. Gente, foi tão bom aquilo para mim. Sabe, às vezes, tem coisas que ela estava errada mesmo, e tem coisas que eu estava errada. Tem coisas que ninguém está errado, é o diabo que pôs coisa na nossa cabeça, que até hoje, eu vou dizer a verdade, até hoje eu não sei porque a gente teve isso, a amizade nossa tinha acabado. Aí ela foi e fez a 3ª turma do DNA, que foi ainda que você fez, né, Adri? As meninas aí fizeram. Gente, foi tão lindo que Deus fez entre nós. Estou andando com ela hoje? Não. Tenho contatos com ela? Não. Mas eu sei que eu a amo, eu sei que ela me ama, eu sei que ela vai cumprir o chamado dela, eu vou cumprir o meu. Amém? Mas a gente resolveu. Só que, muitas vezes, a gente não resolve isso porque, assim, eu vou me humilhar para minha sogra, para minha amiga, para a ovelha lá da igreja. Às vezes, a gente, como líder, a gente erra. E, às vezes, a gente, como líder, a gente não erra, mas a ovelha interpreta errado. Mas, que custa você pedir perdão? Porque o perdão pertence aos feridos. E a gente tem que estar pronto a perdoar. Por que, gente, que tem? Porque isso depende da tua vida. Eu, quando eu perdoo alguém, às vezes eu sou muito sincera com Deus. Eu falo, Deus, a minha alma não quer. Eu não estou com vontade. Na minha alma não estou. Não vou mentir para o Senhor. O Senhor conhece meu coração. Mas eu sei, conhece a minha alma. Mas o meu coração, o meu eu espiritual, que é o verdadeiro, diz, você pode e você vai obedecer a palavra porque é isso que você quer. Então, eu ando, gente, não pelas minhas emoções. Porque se eu andasse pelas minhas emoções na área de ofensa, eu vou dizer uma coisa, eu não estaria aqui sendo convidado para pregar. Porque Deus não ia permitir, eu sei disso. Porque foi algo na minha vida que Deus revolucionou. Então, para terminar aqui com você, acautelai-vos, né, se por 7 vezes, então você tem o amor ágape que lança fora o medo. Aí os discípulos falaram assim, aumenta-nos a fé. Quantos podem dizer isso, gente? Não é verdade? Tem que perdoar até aquela situação? Tem. Então, aumenta a nossa fé. O que Deus quer dizer com isso? Que o perdão é decisão. Eu decido perdoar. Mas e se isso e aquilo? Não importa. Eu decido. É uma decisão. Amém? Quantos vão decidir hoje aqui? Eu decido. Eu decido que eu vou escrever uma nova história e não vai ter nenhuma isca de Satanás me prendendo. Tem até um livro muito bom, talvez alguém aqui já leu, que chama A Isca de Satanás, do John Bevere, né? Muito bom. São coisas que você tem que... Eu gosto de sempre estar lendo. Eu li a média de 3, 4 livros por mês. Agora não estou lendo nenhum quase. Estou precisando melhorar isso. Eu amo livro, amo ler. Por quê? Porque eu sei que lendo bons livros, além da Bíblia, vai me ajudar a me apropriar dessas coisas, entender. Então, aumenta-nos a fé. Então, perdão é decisão. Direis a esta amoreira. Outro ponto aqui, rapidinho. Você tem que dizer à amoreira. Você tem que dizer assim, eu estou dizendo agora, a minha casa, quando eu lavo louça de manhã, vou fazer o café da manhã, parece que é um santuário ali. Eu lavando louça de frente com o armário aqui, aí Deus começa a ministrar o meu coração e o diabo também. Aí o diabo vem, agora graças a Deus eu venci as minhas ofensas. Tem outras que virão, mas eu não vou cair nelas, em nome de Jesus. Mas eu lembro que vinha assim, nossa, aquela fulana, como que ela teve coragem de fazer isso comigo? Aí eu ficava lá arrazoando, aí eu falava assim, em nome de Jesus, diabo, você que está falando na minha mente aí que, tal, diabo, eu já perdoei, eu abençoo a vida dela, ela vai romper, ela vai ser feliz, ela vai ser abençoada, porque eu sou perdoadora, porque o amor de Deus já foi derramado no meu coração, aleluia, eu sou uma ungida do Senhor, e nada vai me impedir de correr a carreira. Gente, vai embora aquele sentimento rapidinho. Mas a gente gosta de alisar nossa alma. Ai, como dói. Aí você fica lavando louça e lembrando. Ai, aí você chora. Aí você vai para o quarto. Aí o seu dia já fica péssimo. Aí você já briga com o marido. Vira a vida um inferno a vida. Porque você decidiu deixar o seu coração endurecer pela ofensa. Quantos estão entendendo? Amém? Aí ele diz aqui, direis a moreira. Sabe por que a gente tem que... havia uma moreira brava em Israel, né? Tem uma história aí. Então, aquela moreira lá, Jesus ele quis dar um exemplo do poder do perdão. E eu não vou entrar aqui porque não dá mais tempo. Mas a amargura, ela dá fruto. Hebreus 12, quiser anotar para você ler depois, Hebreus 12, 14, 15, diz assim...
Buscai a paz com todos, fala para sua amiga aí, é com todos, até aquela pessoa, sabe? Até aquela. Buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Tem muita gente que vem na igreja ofendido, não vê o Senhor no culto, não vê o Senhor no louvor, não vê o Senhor na ceia, não vê o Senhor na sua história, não vê o Senhor na circunstância, fica triste com Deus e fica um brocochô dentro da igreja, só sendo tropeço para os outros ainda. Mas hoje Deus está mudando a sua história, amém? E aí, o que Hebreus fala, Hebreus 12? Fala para a gente arrancar aquela amargura de nós, para que muitos não sejam contaminados. Você pode ler em casa depois lá, Hebreus 12, 14 e 15. Então ele está falando que a amargura, a ofensa, ela contamina. Porque eu tenho que chegar para Benedita e falar, Benedita, você pisou no meu pé. Vamos resolver isso aqui? Não. Eu vou na Denise e falo, então Denise, a Benedita pisou no meu pé. A gente fala para os outros, isso é pecado. E a gente precisa mudar isso no nosso coração, porque isso, não é porque isso rouba você. Quantos estão entendendo como é sério, gente, a ofensa? Eu não sei se eu estou conseguindo passar para vocês isso, mas é muito sério. Senhor aqui é um, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós somos servos inúteis. Nós estamos no sentido de dizer, fazemos apenas o que devíamos fazer. tvcmc.com.br é o nosso canal para compartilhar o Evangelho do Reino de Deus e o senhorio de Jesus Cristo.